Olá família, tudo bem? Eu sou a Priscila e esse é o devocional diário da PIB BH. Eu quero incentivar você a compartilhar esse devocional. Envie para o máximo de pessoas que você conseguir para que a palavra do Senhor possa alcançar esses corações. E hoje nós vamos falar sobre Atos 13. E esse capítulo do livro de Atos marca um ponto de virada na narrativa de Lucas. Se até aqui o foco estava majoritariamente na igreja em Jerusalém, no mistério de Pedro, agora nós vemos a transição para a missão aos gentios e Paulo como protagonista. Este capítulo nos leva à igreja de Antioquia, uma igreja vibrante, multicultural e cheia do Espírito Santo. É a partir dela que nasce a primeira grande jornada missionária. Atos 13 nos mostra que a missão nasce da intimidade com Deus, enfrenta a oposição espiritual, mas é sustentada pelo poder do Espírito. Nos versículos de 1 a 3, nós vemos que a igreja em Antioquia é descrita como um centro de diversidade e devoção. 5 líderes são citados com origens diferentes, judeus e gentios, ricos e pobres, e enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo falou. A missão começa na adoração. Eles não estavam planejando uma campanha missionária, estavam buscando ao Senhor. É nesse ambiente de rendição e escuta que o Espírito chama Barnabé e Paulo. Muitas vezes queremos saber qual é a nossa missão, mas negligenciamos a comunhão com Deus. Antes de sermos enviados, precisamos estar diante dele. Não se trata de fazer muito para Deus, mas de ouvir o que ele quer fazer por meio de nós. No versículo 3, nós vemos que a igreja não apenas reconhece o chamado, mas participa dele. Eles jejuam, oram novamente e impõem as mãos sobre Barnabé e Paulo. Isso simboliza identificação, bênção e envio. O chamado é pessoal, mas a missão é comunitária. A igreja não é espectadora, é parceira, é envio. E esse envio é feito com oração, dependência e fé. Você tem orado para que Deus levante pessoas para a obra? Você tem abençoado os que são enviados? Às vezes nós somos chamados a ir. Outras vezes, nós somos chamados a sustentar com intercessão e generosidade. Nos versículos 4 a 12, nós vemos a primeira parada em Chipre, onde Barnabé e Paulo se deparam com um feiticeiro chamado Bar-Jesus. Ele tenta desviar da fé o procônsul Sérgio Paulo, que estava ouvindo o evangelho. Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende com autoridade aquele feiticeiro, e o homem fica cego temporariamente. Após ver isso, Sérgio Paulo, vendo o poder de Deus, crê maravilhado com o ensino do Senhor. A gente percebe que a missão encontra aqui oposição, mas onde há resistência espiritual, também há manifestação do poder de Deus. E você tem enfrentado resistência quando tenta obedecer ao chamado de Deus? Reflita um pouco sobre isso. Será que isso não é um sinal de que está no caminho errado? Pode ser justamente o contrário. Onde há avanço do reino, o inimigo se levanta, mas maior é o que está em nós. Versículo 12, nós vemos que o resultado da missão é claro, o procônsul crê. A palavra é ensinada com poder e autoridade, mesmo diante do confronto espiritual, o evangelho não para. Deus é quem garante o crescimento de sua obra. Os missionários obedeceram, a igreja sustentou, o Espírito conduziu e o reino avançou. E o nosso papel, como nós aprendemos aqui nesse texto, é obedecer. Deus cuida do resultado. Quando damos passos em fé, Ele se encarrega de abrir caminhos, confrontar o mal e gerar frutos. Atos 13 nos lembra que o chamado nasce da intimidade com Deus, que a missão é sustentada pela igreja e pelo Espírito, que o avanço do reino enfrenta resistência, mas é imparável. Nos ensina que a fidelidade em obedecer é mais importante do que a visibilidade do resultado. Seja você um Paulo sendo enviado, um intercessor em Antioquia, ou alguém como o procônsul, ouvindo a palavra pela primeira vez. Deus está agindo e te chamando a fazer parte da missão. Qual é a sua resposta? Vamos orar? Deus, obrigada porque o Senhor nos lembra que Tu és o Deus que fala, que chama, que envia e que sustenta. Queremos ser uma igreja como Antioquia, sensível à Tua voz, rendida em adoração, disposta a obedecer. Tira de nós, Pai, o comodismo espiritual, que nós possamos jejuar, orar,
e ouvir o teu chamado com clareza. Fortalece aqueles que estão na missão e desperta, Senhor, aqueles que estão acomodados. Quando nós enfrentarmos oposição, dá-nos ousadia como Paulo, que sejamos cheios do Espírito Santo, possamos confiar no teu poder e que em tudo a tua palavra cresça, floresça e transforme vidas ao nosso redor. Usa-nos, Senhor, que a nossa vida ecoe ao teu chamado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falar ao seu coração, não esqueça de compartilhar. E nós nos vemos amanhã. Que Deus abençoe você. Tchau, tchau.